Olá, meus queridos, boa noite. Graça e paz. Entrando com a live, você sabia. E hoje já deixei algo aí para todos nós, da parte do Senhor, com um tema para que cada um de vocês possam se achar, que eu quero falar de algumas lições que está ali à minha, sua disposição em Gênesis capítulo 22. Mas eu já quero dizer para você, Deus é imutável. Seu propósito, gente, jamais pode ser frustrado. Suas promessas nunca são vãs. E, aleluia, Ele, Deus, é sempre fiel à sua palavra. Amém? Olha que interessante. Eu não sei se eu gosto muito do capítulo 22, mas hoje eu quero trazer a você algumas lições, ok? E essas lições que estão em Gênesis capítulo 22, eu posso dizer que muitas delas são maravilhosas. Mas eu quero destacar hoje com você, no Você Sabia, duas principais. A primeira lição aqui, gente, para quem medita, busca de Deus uma palavra rema, uma orientação, uma revelação da parte do Senhor, a primeira lição tem a ver com o exemplo de Abraão. Por que eu falo desta forma? Durante todo o texto, todo o texto de Gênesis capítulo 22, Deus se refere, gente, a Isaac como o único filho. Você pode ir lá, pode mergulhar, pode ler, mas Deus sempre se refere, olha bem, a Isaac como o único filho de Abraão. Também era, para quem não sabe, também era. E a gente pode ver no contexto, Abraão, pai de Ismael. Ora, mas a designação único filho significa, gente, que Isaac era o filho da promessa. Você sabia? Mais uma para mim, para você. Agora, em relação ao outro filho, Ismael, já tinha, se você buscar, claro, os contextos e ler direitinho, o contexto, melhor dizendo, já tinha até sido deserdado e mandado embora. Para quem nunca buscou fazer uma leitura um pouco como eu gosto de falar, cavando, meditando, refletindo. E digo mais, além disso, a parte de Isaac, não havia outro através da qual Deus haveria de cumprir sua promessa. Por quê? Porque o próprio Deus tinha sido bem claro ao dizer, porque por Isaac será chamado a tua descendência. Quem que fala aqui em Gênesis 21:12? O próprio Deus, ok? Agora vamos pensar um pouco, humanamente, gente, falando. A morte de Isaac significava, se de fato tivesse acontecido, se de fato Abraão tivesse oferecido, Isaac ofereceu, quero até corrigir, mas o que eu quero dizer é, se de fato tivesse dado esse único filho como sacrifício, tirando a vida dele, obedecendo o que o próprio Deus pediu. Poxa, se de fato isso tivesse acontecido, o fracasso da promessa, a quebra da aliança, poxa, teria acontecido ali. Então a gente tem que pensar um pouco aí. Deus, a quem você serve, e eu também com muita alegria sirvo esse Deus Todo-Poderoso, Ele é imutável. E seu propósito jamais pode ser frustrado.
Suas promessas nunca são vãs. E esse Deus da qual eu, você, como igreja, servimos a Ele, Ele sempre é fiel à sua palavra. Abraão, queridos, em Gênesis capítulo 22, sabia disso. Não teve dúvida de que Deus haveria de manter a promessa. E, obviamente, a disposição de Abraão em entregar o seu filho em holocausto sem questionar a ordem divina foi uma grande prova de confiança e obediência a esse Deus todo-poderoso. Oh, glórias a Deus! Agora a gente sempre tem que buscar da parte de Deus, através da palavra, entender que muitas vezes nós paramos sempre numa palavra: Deus proverá, Yahvé proverá. Porque foi feita uma pergunta, e essa pergunta foi feita pelo próprio Isaac. Pai, vou usar esse termo humano, humanamente falando, pai, onde está o cordeiro? E nós entramos sempre por este caminho. Mas havia algo, gente, ainda mais maravilhoso que o escritor de Hebreus observa e coloca como expressão máxima da fé de Abraão. E ele está lá, oh glória a Deus, na galeria dos heróis da fé. O patriarca estava tranquilo quanto a Isaac, porque sabia que Deus era poderoso. Poxa vida, pensa numa coisa dessa, gente. Porque sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Hebreus 11:19. E aqui eu quero caminhar para uma outra segunda lição em Gênesis capítulo 22. E essa lição, ela diz respeito, gente, mais especificamente à execução do plano da redenção. Ó, o carneiro que o Senhor providenciou para substituir Isaac era o tipo do próprio Cristo. Gênesis capítulo 22 e verso 13 aponta para este correlato que eu estou aqui fazendo, e de certa forma aquele sacrifício substitutivo prefigurou-se, por exemplo, o sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Por exemplo, é citado algo que às vezes a gente não para pensar. Porque no Monte Moriá, um cordeiro estava lá, Deus providenciou, glória a Deus, substituiu a Isaac. E que foi queimado, de fato, em holocausto. Agora, no Calvário, ninguém pôde substituir o Cordeiro de Deus que morreu no seu, no meu, no nosso lugar. E ele foi entregue em holocausto, e sobre ele caiu o fogo da justiça divina por causa do pecado que ele tomou sobre si. Comece a refletir sobre isso. É a segunda lição. Gente, agora vamos analisar porque este homem teve uma fé e exerceu uma confiança que, segundo o texto, até da cinza Deus poderia trazer de volta o seu filho. Por que Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, tendo o próprio Deus condenado sacrifício humano? Você sabia disso? Está relatado no Levítico capítulo 18, principalmente, há uma ênfase tão grande no capítulo 20 sobre esse assunto. Agora, quando você mergulha numa palavra
e busca conhecimento, tanto em Levítico 18, 21, ou em Levítico capítulo 20, verso 2, Deus, quem? Deus, especificamente condenou o sacrifício humano ao ordenar a Israel. E ele diz claramente, gente, da tua descendência não darás nenhum dos seus filhos para dedicar-se a Moloque. Levítico 28, 21. E qualquer dos filhos de Israel que der de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Levítico capítulo 20, verso 2. Contudo, calma, contudo, em Gênesis 22, verso 2, Deus ordenou a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, bem específico, direto, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso parece estar em total contradição com seu mandamento para não oferecer sacrifícios humanos. E muitas vezes a gente nem para, não registra, não pega o que a Bíblia nos ensina e quer nos ensinar. Eu já disse que a primeira lição e a segunda te dão a resposta bem clara. Mas talvez se eu não falar sobre isso, está resolvido. Parece que se eu não lesse aqui com você, parece que esta situação era meramente provar a fidelidade, provar o seu amor e provar acima de tudo a sua fé num Deus Todo-Poderoso. Pense um pouco, vamos lá. Eu vou te falar algo que nos traz a solução para entender o propósito de Deus em Gênesis capítulo 22. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: Deus não estava interessado em que Abraão de fato viesse matar o seu filho. Calma, nem era esse o seu plano. O fato, gente, até o fato do anjo do Senhor ter impedido que Abraão matasse Isaque, capítulo 22, verso 12, já revela, já está lá bem claro. O propósito de Deus, de fato, foi provar a fé de Abraão com o pedido de que entregasse completamente aquele seu único filho a Deus. O anjo do Senhor, oh aleluia, declarou que era a disposição de Abraão entregar o seu filho, e não o ato de realmente matá-lo. Olha bem, que satisfez as expectativas do próprio Deus com respeito a Abraão. Sabia disso? Vamos mergulhar um pouco? Deus então agora, gente, ele fala, ele proclama: não estendas a mão sobre o rapaz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22 e verso 12. Segundo ponto que eu quero aqui apresentar para você: as proibições, tanto em Levítico 18, 21 ou em Levítico 20, verso 2, era especificamente contra o oferecimento de um filho ao Deus, olha bem, pagão, chamado Moloque. Portanto, queridos, não é uma contradição Deus ter proibido oferendas de vida a Moloque e ter solicitado a Abraão que oferecesse seu filho. E aí a gente já começa a ter um esclarecimento. Até porque eu penso o seguinte, vamos analisar esta passagem. Oferecer um filho e ser queimado a um demônio, a um principado, é claro que jamais Deus permitiu ou há de permitir. Mas oferecer, vamos pensar agora, mas oferecer um filho a Deus,
entregar o seu filho a Deus? Pense um pouquinho agora, analise essa pergunta. Já já você vai entender por que eu lancei ela agora. Vamos pensar que, de fato, Deus determina o dia e a própria morte de cada pessoa, de acordo com o Salmo 90, verso 10, ou até, se você mergulhar um pouco mais, lá em Hebreus capítulo 9, 27. Aqui a gente entende que o próprio Deus, ele tinha já consciência, certeza de tudo que estava para acontecer. Não vou nem entrar nesse mérito, mas Deus já sabia. Mas Deus, ele esperou, como todo sempre espera de mim, de você, uma atitude de fidelidade, uma atitude que nos leva a dizer, porque Deus já sabe, às vezes quem não sabe é você, sou eu, somos nós. Então Deus sempre vai nos dar essa chance maravilhosa, com as nossas atitudes de buscar e mostrar o nosso verdadeiro amor e a nossa verdadeira fé. Agora eu vou falar algo. É claro, gente, que oferecer um filho em sacrifício ao Senhor jamais será como oferecer a um demônio, a um principado, a um moleque. Jamais. Já que o Senhor, de fato, nós entendemos segundo a palavra, já de fato nunca será e nunca foi esse demônio, moleque. Agora, apenas eu cito, Deus é soberano sobre toda a vida. Isso eu quero deixar bem claro. E você pode buscar a base que eu estou falando hoje aqui em Deuteronômio, capítulo 32. E versículo 39, até no livro de Jó, se você nunca leu, lá no capítulo 1, verso 21. Outra coisa que é bem clara, de fato a prova, Abraão confiou no amor e no poder de Deus, de tal maneira que voluntariamente obedeceu, crendo que o Senhor ressuscitaria a Isaac dentre os mortos, segundo Hebreus 11, 17 e o verso 17 ao verso 19. E isso, gente, está explícito no fato de que, embora Abraão pretendesse matar Isaac, ele disse o seguinte, pensa agora, está lá no texto, bom, ele pretendia matar Isaac, então por que ele vai falar isso aqui que eu vou acabar de ler e falar para você? Olha só que coisa interessante. Vamos lá, olha lá. Embora Abraão pretendesse matar Isaac, ele disse aos seus servos, eu e o rapaz, nós iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos, ele não falou só eu vou voltar, voltaremos para junto de vós. Gênesis capítulo 22, verso 5. Você já tinha prestado atenção nisso? Você já tinha, de fato, lido ali, mergulhado, parado para pensar, matutar, em Gênesis 22, 5? Então eu finalizo dizendo algo para você. Você sabia, nesse dia tão maravilhoso, nesse sábado, glória a Deus. Gente, finalizando, não é moralmente errado para Deus pedir que sacrifiquemos um filho a Ele. Reflita no que eu estou dizendo, por favor. Deus mesmo ofereceu o seu filho no Calvário, João 3,16. E de fato, até mesmo, para quem não sabe, quando você às vezes gruda em alguns comentários, algumas coisas, algumas discussões, mas até mesmo, para quem não sabe, o governo, eu mesmo fui dispensado do exército. Eu acredito, se não me falha a memória, parece que meu amigo de adolescência e juventude, o pastor Rogério Bueno, que está aí, sempre me ajudando, me auxiliando, glória a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, meu querido. Mas parece, se não falha a memória, eu acredito que você, querido servo de Deus, serviu ao exército, então talvez você vai compreender o raciocínio aonde eu vou levar para entender o que eu acabei falando, que pode causar até um assombro em algumas pessoas que não compreendem o sentido espiritual. Olha bem, finalizando, não é moralmente errado para Deus pedir que sacrifiquemos um filho a Ele. Porém, olha o que eu vou falar agora. De fato, até mesmo o governo de um país muitas vezes pede ao povo
que sacrifique os seus velhos, né? Para ir para a guerra. Aqueles que estão meramente sem condições sequer de se levantar de uma cadeira. É isso que o governo pede? Acho que não, né? Então vou ler diferente, vamos ver. De fato, até mesmo o governo, gente, olha que coisa interessante, de um país, muitas vezes, pede ao povo que sacrifique seus filhos pelo país. E certamente Deus tem um direito bem maior, aleluia, para requerer isso. Já pensou, já refletiu sobre isso? Já pensou o quanto Deus muitas vezes espera? Porque é o seguinte, querido. Esse dia eu comentei na célula de evangelismo, da qual nós estamos fazendo toda quarta-feira, que eu nunca esqueci o testemunho que eu ouvi da parte de Deus, que esta pastora, a qual citei no dia, ela é mãe de 3 filhos, e o primogênito, um dia, ele ficou muito doente, a ponto de ficar internado, e a ponto de receber a notícia que talvez ele nem ia viver. Ela tinha que fazer a escolha. Vim para a igreja, abrir o culto, cultuar a Deus. E se alguém perguntasse, como ela mesmo cita, é testemunho dela, é algo ocular, eu conheço, sei de quem eu estou falando, e hoje é um grande homem, pastor de Deus. Mas na época era uma criança que ela poderia ter a notícia de vida ou de morte. Ela tinha que fazer a escolha, ficar no hospital, meu Deus, ou entregar o seu filho na mão de Deus, voltar e cultuar, abrir o culto, louvar a Deus, pregar a palavra, encerrar o culto, atender as pessoas e depois então ir ao hospital para ver como estava o seu filho. Aí eu lhe pergunto, e agora? De fato isso aconteceu, de fato é um testemunho que eu nunca esqueci, porque é uma grande lição para nós que somos marcados por Deus, chamado por Deus e dado à igreja com ministério para a qual Deus espera de mim, de todos aqueles que um dia se propôs servir a Ele, cumprir com esse chamado. Então não é para qualquer um mesmo, é para quem Deus escolheu, marcou e deu para a sua igreja, de acordo com Efésios, que eu sempre falo, 4, né, Efésios 4, verso 11 e 12. Aí está a questão. Mostrei algumas lições aqui de Gênesis 22. O ponto final está, de fato, que até mesmo o governo de um país, muitas vezes, pede ao povo que sacrifique seus filhos pelo país. Certamente, repito, Deus tem um direito bem maior para requerer isso. E o pastor Rogério Bueno está confirmando aí. Sim, meu amigo, servi o exército e agora sou soldado. Aleluia. Soldado de Cristo, glória a Deus. Então toma posse, porque o final diz, olha bem, que certamente Deus tem um direito bem maior de requerer isso. Eu termino dizendo, querido, glória a Deus, eu amo este momento tão sublime do nosso Você Sabia, porque eu declaro, aleluia, Deus, ele é imutável. Seu propósito jamais pode ser frustrado. Suas promessas nunca são vãs. E ele é sempre fiel à sua palavra. Então, Deus está te pedindo algo? Uau! Deus está tocando seu coração e você está ainda relutando. E você está passando noites e noites em sofrimento, derramando lágrimas. E eu trouxe um pequeno testemunho dentro desta palavra para te mostrar que pela lógica humana, a pastora que é mãe deveria, pela lógica humana, ficar no hospital, porque se tratava de um filho. E ela, obedecendo a incumbência de ser uma embaixadora de Cristo, escolhida está à frente de uma obra, que hoje é uma grande obra aqui na cidade de Osasco, ela deixou seu filho, retornou à igreja, cumpriu com tudo aquilo que ela assumiu diante não das pessoas, dos seres humanos, mas diante de Deus. Se você não vê Isaac brigando, já tinha idade suficiente para sair até correndo e deixar o pai, e sumir no mundo. Não vê ele questionando, não vê ele brigando, não vê nem o próprio
Abraão dizendo, mas poxa, mas logo ele, o filho da promessa, como que vai ficar promessas então se eu levar ele ao holocausto e tirar a vida dele? Não, você não vê nada disso. É uma forma da gente entender o que é ter fé, o que é ter amor, o que é ter obediência, o que é o fato de servir a Deus. Porque humanamente, eu tenho certeza que quem serviu o exército, eu não servi. E o dia que eu fui, segundo eles, deu excesso de contingente e eu saí até alegre, porque no final eu também nem queria servir. Mas se eu tivesse servir, eu ia servir, não tinha como fazer nada. Eu acredito que quem serviu lá sem nenhum tipo de promessa. Estou aqui, beleza, já que eu estou aqui, vou fazer nada, vou ficar de boa. Não. Tem certeza que quem serviu fez um juramento à pátria. Sim ou não, pastor Rogério? Se quiser até coloca aí se você fez ou não, se você fez um juramento, que só ia ficar lá de boa, ia vestir, né? Vamos dizer, vestir as roupas, o coturno, que eu esqueci agora até como se diz, farda, né? Acho que é farda, fugiu a memória. Aí você falou, poxa, agora tô tudo bonitinho de verde, não sei por que me deram esse fuzil aqui, mas deve ser só para enfeitar. E se pudesse, vou tirar umas fotos, que acredito que você deve ter tirado umas fotos. E beleza, tô servindo. Será que foi só isso? Aí passou um ano, você nunca foi treinado para nada, não teve treinamento. Essas coisas que dentro de uma lógica humana a gente se esquece muitas vezes que Deus está acima de tudo e de todos. Então, se Deus hoje pedir algo para você, o que você vai dizer a Ele? Sim ou não? Fora que existe uma passagem que diz, eu não gosto de usar o termo louco, eu gosto sempre de usar o termo insensato, mas diz a palavra em algumas versões, louco, se nesta noite te pedir a alma, que tu tens para dar. Então, não duvide. Se Deus está pedindo, é porque Ele tem o melhor para você. Tenha fé, acredite, porque Deus é um Deus do milagre. Estava tudo preparado, até o cordeiro Deus preparou. Isaac não foi colocado de forma que pudesse hoje ser registrado, que das cinzas Deus poderia, mas não aconteceu isso. Ao contrário, porque até o próprio Pai diz, Deus proverá. Aleluia! E eu repito, Deus proverá tudo o que você precisa para a glória de Deus. Tenha fé. Acredite que esta palavra é para você entender que a resposta de Deus virá, não virá atrasada, não virá amanhã, ela virá hoje para quem crê e para quem toma posse. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês. O próprio meu amigo pastor Rogério Bueno já está dizendo, com certeza, tem que jurar amor à pátria, olha bem, e morrer por ela. Oh, meu Deus! Pois é. E ainda ele diz, ou uma outra forma de falar é dar a vida por ela. Ele serviu, tá vendo? Então ele está entendendo essa linguagem, justamente que eu estou mostrando para você o que eu li no final. Poxa, se um governo, um presidente, pede aos seus pais que lhe dê os seus filhos para que venha lutar e morrer pela pátria, imagina esse Deus todo-poderoso. Oh, é claro que Deus não está dizendo, vou pedir isso ou aquilo. Geralmente Ele vai trabalhar justamente naquilo aonde você colocou seu coração, Ele está dizendo, não coloque aí que está errado. Coloque em mim. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, amanhã, se Deus permitir, Maranata, a hora, vem Senhor Jesus, eu te espero. Depois das 8 eu entro com a live Café com Deus. Já quero te convidar amanhã, nós vamos sentar à mesa, em memória de ti, partiremos o pão, ceia do Senhor, vai ser transmitido online, terá louvor, terá uma palavra do céu a partir das 18h30 da noite. Então, será à noite, eu não faço a live, você sabia, no período da tarde, já vou fazer nesse horário com culto online. Te convido. E se você assim o quiser participar, é só ter um suco de uva, um pão, seja bem-vindo e venha cear conosco para a glória de Deus. Olha, o meu abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Shalom. Boa noite.